Frio. Já é se dar o direito de ser frio. Que dia! Eu tento passar por ele incógnito. Me entra nos ossos. É uma questão pessoal. Eu finjo que o frio não me ofende. Talvez se emende, porque o frio tem a delicadeza de um punhal. Provocações. Estamos aqui de novo, provocações. E esse público que assiste a gente sempre pergunta tantas coisas, não dá para responder tudo, não dá para saber tudo, não dá para saber de química nuclear, não dá para saber as coisas, mas estamos falando sempre com essa juventude que responde, que pergunta, que fala, façam isso, façam aquilo. E hoje, sabe quem nós temos aqui? Nós temos aqui um advogado. Oh, advogado outra vez, um jornalista. Ih, é jornalista outra vez? Aí é uma coisa meio rara no Brasil, poeta. Poeta também, poeta. Tudo isso. Mas além de tudo isso, meus queridos, ele tem pecados. Já foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo. E sabe o que ele é hoje? Hoje ele é presidente, sabem de onde? Desta televisão, da Fundação Padre Anchieta. Dr. Jorge Cunha Lima. Coragem, temos um provocador na nossa frente. Vocês não podem imaginar como ele nos provoca nas conversas sobre o programa, sobre as coisas do Brasil. Então nós vamos começar a colocá-lo para ele responder às coisas cruéis da vida. Vamos ver. Jorge da Cunha Lima. A revista Veja, abril 1995, logo após a posse de Fernando Henrique. Você disse para a revista: senhores, eu esperava ser o ministro da Cultura. Você esperava mesmo, doutor Jorge? Seria hipócrita se eu dissesse que não. Eu tinha feito a coordenação do projeto cultural do Fernando Henrique e vi que esse país tinha uma potencialidade cultural enorme para a democracia, para o primeiro grande governo democrático, assim, intelectualizado. E é evidente que eu queria ser ministro da Cultura. Agora, só tinha uma coisinha tão fascinante quanto ser ministro da Cultura. Era ser presidente da TV Cultura. Agora, você sofreu porque não foi ministro da Cultura? Não. Não sofreu nada? Não sofro com nada. Agora, no Brasil, as pessoas confundem público com estatal. Explica para nós, o que é uma televisão pública? Televisão pública é uma televisão que tem possibilidades jurídicas, financeiras e intelectuais de independência para fornecer aquilo que a sociedade precisa. Uma televisão estatal ou governamental é necessária, as TVs escolas, ou mesmo a TV da Assembleia, a TV do Tribunal de Justiça, são televisões do Estado, quer dizer, dos órgãos do Estado, para informar, para educar, para tudo isso. Agora, a televisão pública não é mais hoje uma televisão educativa, ela é uma televisão que tem que promover educação, cultura, entretenimento e, sobretudo, uma informação independente. A informação hoje é uma loucura, quer dizer, não existe mais informação no Brasil. O que existe hoje é o espetáculo da informação. Você transforma tudo em emoção. Então você tem a notícia fragmentada, veloz, emocional, precisa 4 mães chorando num telejornal e o telejornal acaba virando... Quer dizer, um candidato que saiba usar isso ganha eleição? Candidatos não perceberam ainda a questão da televisão e da radiodifusão no Brasil. Por que você diz que a televisão cultura deu certo? Não deu certo nem deixou de dar certo, mas ela está no caminho certo. Por quê? Porque ela é uma instituição que está entre o poder político e entre o poder do mercado. Ela está com a sociedade. E com a sociedade, hoje ela tem que ser exatamente a expressão dos interesses da sociedade. Ela tem que ser expressão de valores, custe o que custar. Quer dizer, todo mundo me cobra, pô, mas precisa muito mais audiência. Eu falei, precisa 5 vezes mais audiência, mas não à custa de uma subordinação covarde aos interesses, digamos, do mercado, que não corresponde aos interesses da sociedade. Olha só que provocação bonita. Provocação. Eu digo uma coisa,
Tem pressão das outras emissoras sobre a televisão cultura quando ela dá Ibope? Por exemplo, eu me lembro uma fase, eu trabalho aqui, já fui expulso dessa emissora diversas vezes, entrei e saí, mas uma época, por exemplo, o futebol chegou a dar 8 de Ibope, que era uma coisa sensacional. Aí começaram as pressões para sair o esporte da televisão. Tem isso hoje? É o seguinte, em julho de 95, um fenômeno absolutamente incrível, logo depois de eu tomar posse, nós numa crise tremenda de dinheiro, o Rá-Tim-Bum chegou a dar 9 pontos, o Castelo. E com tendências a ir para mais. E o Rá-Tim-Bum com 9 pontos puxava tudo, puxava o jornalismo, puxava o esporte, puxava tudo. Daí eu recebi, pasme, o telefonema de um dirigente de uma televisão me advertindo, se vocês atingirem 2 dígitos... Fala logo, não faz essa pausa tchecofiana. Essa farra vai acabar. Em resumo, quando nós atingimos 11 pontos, o que é um milagre para uma televisão pública no mundo, televisão pública se tiver 3, 4 pontos, no mundo inteiro está ótimo. Eu não sei se você lembra, pipocaram todos os programas infantis em todas as televisões. Disney num lugar, japonês no outro, todas as televisões, inclusive a que me advertiu, comprou a Disney, comprou tudo, então nós ficamos... Atingiu a cultura. Atingiu profundamente. A vida? A vida tá péssima, né? Tá péssima, né? Tá muito péssima a vida do Brasil. Tudo cheio de agressão, né? Cheio de violência, muita violência. Eu não espero mais nada. Eu não espero mais nada. Tenho dó daqueles que vêm hoje, da juventude, essas crianças. Você está vendo o Brasil com uma evolução cultural, uma evolução educacional? Ou você também, como eu e uma parte das pessoas que sabem ver, percebem que não está indo para frente as coisas educacionais brasileiras? Não está, todo mundo que senta nessa cadeira só fala mal da educação brasileira. Todos que sentam aí, isso é direita, esquerda, o meio conduz à morte, mas tudo bem. Entende? Eles não gostam do que está acontecendo na educação brasileira. Você vê alguma... Depois eu venho para a cultura, mas a educação, como vai a educação do Brasil? A educação do Brasil vai muito bem do ponto de vista quantitativo. Ampliou-se demais a oportunidade de acesso à escola pública de 1º e 2º grau. Mas escolas de fundo de quintal, né, doutor? Agora, a qualidade da educação é muito frágil. Quantidade não dará qualidade? Não. Quantidade não dá qualidade em lugar nenhum do mundo, entende? Só quantidade... A frase é marxista, quantidade dá qualidade? Eu não sei, não me lembro. Também não sei, mas eu acho que o Marx não era bobo. O sem terra, o que é o sem terra nesse país? O que quer dizer isso? Sem terra é alguém que precisa de terra e que pensa que vai sobreviver através da terra. E como é que a gente vê tanta terra por aí e ninguém dá essas terras para eles? O Brasil é um país que tem um deserto demográfico. Traduza isso. Não estou falando besteira. Quer dizer, todo mundo veio morar na cidade, 70%, como antes tinham vindo morar no litoral. Então, é um país que tem terras aráveis, fantásticas. Só que hoje o homem, no mundo inteiro, procura o mito da cidade. Procura o mito da cidade, porque a cidade o que é? Desde os gregos. É o espaço da representação política, é o espaço da felicidade, é o espaço da informação, é o espaço de tudo. Então, o que você precisa hoje é do agronegócio. Quer dizer, você pode produzir no campo com máquina... Esses sem terra não estão querendo ficar urbanos, Jorginho. Opa, desculpe chamá-lo Jorginho, é que eu conheço você há tanto tempo. Não tem a menor... Embora Jorginho seja nome de tio de novela, eu tenho a impressão que pode chamar, não tem a menor importância. Agora, o sem terra precisa... O que o homem procura não é assim, atavicamente a terra. O que ele procura é a dignidade do trabalho. O agronegócio pode dar para o sem terra muito mais oportunidade do que deve. Você produz a soja, você pode produzir extensivamente a soja, mas você precisa processar a soja, agregar valor produzindo óleo de soja. Por que esta visão sua, que está sempre assim, digamos assim, ao lado desse poder tanto tempo, por que esse poder não vê isso que você fala? Essa provocação sua, por que não chega aos ouvidos das pessoas? É que o poder tem sempre prioridades. Você veja a própria democracia, esse período de democratização no Brasil de que o meu livro fala,
Ele fez coisas esplêndidas. Ele fez no plano, a responsabilidade fiscal, uma coisa formidável. A manutenção da democracia é uma coisa formidável. É bom porque na democracia a gente pode falar o que quiser, não é? A gente pode falar mal dos políticos, pode dizer que eles são pode até fazer esse programa pode até numa fazer televisão esse programa. pública. Exatamente. E a pergunta mais cruel é o seguinte, eu quero arrancar as coisas onde você, conversando comigo fora da televisão, me parece um provocador sensacional. Por exemplo, de repente sai no jornal assim, a Organização Mundial de Saúde diz que tem 50 milhões de indigentes no Brasil. Eu vou na Aurélia e procuro indigentes, pior que pobreza. Aí eu leio assim, não sei quantos milhões de analfabetos. Que país é esse, Jorginho? Como é que esse poder não resolve essas coisas que parecem possíveis se as pessoas souberem o que fazer? O problema é que o poder também faz parte do poder, do grande poder. E hoje o mundo tem um império. Hoje o mundo tem um império tomando conta do mundo. Os Estados Unidos só são mais poderosos do que Roma nos anos 40. No tempo de Tibério, Roma adquiriu um poder absoluto sobre o mundo, diplomático, militar, comunicação, tudo. Mas caiu Roma, quer dizer que pode cair. Mas é que caiu e levou 400 anos para cair. Então, o império hoje e o modelo econômico do mundo criam condicionamentos muito complicados para as nações em fase de desenvolvimento. Agora, o Brasil tem grandes esperanças. O Brasil é uma coisa formidável. O Brasil tem um povo extremamente culto. Mesmo essa coisa que você chama de indigência, o povo brasileiro é culto. O povo brasileiro é capaz de produzir música, arquitetura, desenho, literatura. Big Brother, Casa dos Artistas. O povo brasileiro é culto, apesar de ser ignorante em muita quantidade. Agora, a elite brasileira é instruída e é inculta. Esse é que é o problema. A elite é inculta. E a elite é que domina os meios de comunicação, de produção, de tudo isso. E a globalização? Isso daí é palhaçada. O Brasil tinha que ser como era antigamente. Todo mundo à vontade, sossegado, sem banditismo, sem nada. Isso aí que é o importante. Globalização? Globalização não vai levar a nada. Não adianta. Isso daí é grupo da maioria dos homens lá para tentar enganar o povo. Mas eu não sabia, não se pode saber tudo. Mesmo o que creio saber, tem horas em que não creio. A televisão educativa existe no Brasil desde os anos 60. Mas uma verdadeira política nacional de teleeducação, a gente não ouviu falar nesse país. Veja só a tragédia otimista terceiro-mundista. A tecnologia chegou antes da ideia do que se fazer com ela. Isso é bom ou mal? Muitas vezes a máquina chega antes do homem. Mas quando a máquina toma conta do homem, o homem fica pior do que um pneu, entende? Então, a gente precisa fazer da máquina um instrumento do homem. A televisão pública no Brasil está tropeçando há muito tempo. Ela nasceu, eu recebi outro dia um negócio assim, Papa Pio XII, Papa Paulo VI abençoa a criação da TV Cultura no Brasil. Tenho na minha sala esse negócio aí. Daí diz que a TV Cultura ia resolver o problema da educação, porque ia dar 140 aulas por minuto, não sei o quê, dentro da televisão. Tudo. Essa ilusão da aula pela televisão acabou, morreu, é impossível, ninguém substitui o professor, o presencial. A televisão pode ser um instrumento para fomentar essa coisa, digamos, do homem para a educação complementar, mas nunca aula. Depois a televisão virou educativa. Uma televisão de educativa, ela virou televisão cultural. Ela começou através do entretenimento e da cultura, ela começou a ajudar. Depois ela virou a TV informativa, essa coisa da informação pública. E a televisão pública está se encontrando tudo isso e tem um grande papel. E não corre o risco de ser privatizada a TV Cultura? Até as televisões públicas? Não. Privatizar, o que se diz, é se transformar uma televisão subordinada ao mercado. Exatamente. Ela vai ter que ser
uma fundação de direito privado para permitir uma televisão pública. E esse É dinheiro um paradoxo estrangeiro isso? Não. Esse dinheiro estrangeiro que vai entrar 30% das televisões. Aqui não entra. O mundo está totalmente desequilibrado. Há mais dinheiro nos bancos do que nunca. E, todavia, é o maior número de criatura sem nada. Olha, com esses 72 anos de idade, nunca perdi uma eleição. Eu tenho esperança que não vai, não. Mas de cada pior, pior. De pior, pior. Porque os homens, a ganância está demais. Qual foi a maior imprudência da sua vida, Jorge Curian Lima? Foi ser diretor da Última Hora. Por quê? Porque eu era apenas um cronista, eu escrevia Paulicéia Desvairada, não tinha a menor noção, era advogado. E daí o Samuel Weiner, naqueles delírios do Samuel, porque a Última Hora estava em crise, a Última Hora tinha feito uma charge de Nossa Senhora da Aparecida com o Pelé, que era um jovenzinho que estava jogando futebol muito bem. E daí o Adhemar de Barros e toda aquela tradição, família, fizeram procissões para destruir a Última Hora, etc. E você era o diretor? E o Samuel, não, eu não era nada, eu era um cronista. Mas como eu era católico, amigo do cardeal, saído do governo Carvalho Pinto, representando a burguesia paulista, intelectual, falou, pô, esse aí é o cara para salvar a minha crise, para tirar Nossa Senhora Você salvou? da charge. Claro, naquele momento, eu fui para lá, o cardeal não ficou mais falando, ninguém mais brigou com a Última Hora, eu era amigo do Carvalho Pinto, do Juscelino, todo mundo, então a Última Hora teve um momento, até 64, e essa foi a segunda imprudência. Em 64 eu fui apiado pela Revolução, porque eu era, naquele momento, um quadro de esquerda da burguesia, dos poucos traidores da burguesia. Então, foi uma confusão na minha vida, na minha família, em tudo isso, entende? Foi de grande imprudência. Eu tenho a impressão, do jeito que você está falando, que você não considera que foi uma grande imprudência, foi bom. Foi uma deliciosa imprudência. Além do mais, o Samuel Weiner era fantástico. Ele falava, olha, deixa a política aqui por minha conta na primeira página e você faz o resto do jornal como você quiser. E ele dizia, na primeira página precisa ter política, que é a coisa que mais vende, depois de queda de avião. Segundo, precisa ter esporte, que era futebol, e precisa ter polícia. Tendo política, futebol e polícia, tá bom. Samuel Weiner era um provocador? Samuel Weiner era ao contrário, era um homem da composição. Samuel Weiner era um homem da composição do poder, com a alta burguesia, com o sistema produtivo, com tudo isso. Ele não tinha nada de provocador. Provocador era o Carlos Lacerda. De direita, não é? Que ficou de direita, né? Era um gênio, mas provocador. E o Samuel não, era da composição. O Samuel era um homem que sempre foi um homem da composição. Uma coisa, você não acredita que o mundo, o Brasil, esse centro está caindo todo para a direita no mundo inteiro? Tá. E aí, o que vai acontecer? O centro está caindo para a direita no mundo inteiro porque o marketing do bem viver, de que a direita é um patrocinador oficial, teoricamente, pegou. E depois, como o mundo não tem mais a dialética, não tem mais a contradição, não tem mais o debate, não tem nada, evidentemente, depois do Muro de Berlim, a orfandade ideológica propiciou a hegemonia do império. Agora, para terminar, olha para aquela câmera e fala tudo que você quiser falar, com toda a liberdade que você dá para a gente gente rouba se você não der, fala tudo que você quiser. Por exemplo, antes assim, por que você pôs esse programa no ar? Por que você foi o único que aceitou isso? Você não acredita que nós somos uns, digamos assim, uns rebeldes conscientes? Não, nós somos uns covardes inconscientes. E temos a necessidade fundamental de abrir janela. Televisão é janela, entende? Televisão é alto-falante, televisão é trombeta. E eu tenho a impressão que a televisão tem que sair um pouco da covardia para dizer o que a gente pensa da vida, o que a gente quer da relação humana, o que a gente quer para o espírito humano. O homem foi
feito para ser feliz, para ser um ator político, para ser um ator afetivo, para ser um ator sexual, para ser um ator criativo. E nós não podemos consentir que a maioria dos homens, estatisticamente, seja reduzida a uma mera convivência com infortúnio, entende? Isso é muito pouco para o homem. Agora, no Brasil, onde o homem é tão naturalmente inteligente, o brasileiro é oral, o brasileiro é corporal, o brasileiro é afetivo, o brasileiro tem capacidade de superar as etnias. Por que um povo tão rico desse precisa ser tão materialmente pobre? Dá um abraço, Jorge. Universidade americana. Uma universidade americana, um debate. Como a gente se sente bem quando um brasileiro está no debate e fala coisas que é um pensamento coletivo. É uma coisa tão bonita que ele falou que nós vamos repetir aqui. Ele é Cristóvão Buarque, ele não está sendo entrevistado. Mas nessa universidade americana, ele foi perguntado sobre o que ele pensava da internacionalização da Amazônia. Quem perguntou disse que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Esta aqui foi a resposta de Cristóvão Buarque. Como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Por mais que os nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, eu posso imaginar a sua internacionalização como também de tudo mais que tem importância para a humanidade. Se, sob uma ética humanista, a Amazônia deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Isso, internacionalizar o capital financeiro dos países ricos. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Nós não podemos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como patrimônio natural amazônico, seja manipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Neste momento, as Nações Unidas estão realizando o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimentos na fronteira dos Estados Unidos. Por isso, eu acho que Nova York, como sede das Nações Unidas, deve ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia pelo risco de deixá-la nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas florestas do Brasil. Nos seus debates, os candidatos à presidência dos Estados Unidos têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Comecemos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de comer e de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando todas elas como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia.
Quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, ou que morram quando deveriam viver. Como humanista, eu aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, eu lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Meus caros, olhem só que provocação maravilhosa. Essa resposta de Cristóvão Buarque foi publicada no New York Times, no Washington Post, nos maiores jornais da Europa e Japão em agosto de 2001. Não foi publicada no Brasil.